Fala pessoal, mais um bônus aí para nossa comunidade, melhores ferramentas para conteúdo viral. Essas ferramentas foram pensadas, né, de acordo aí com a nossa experiência, vivência, ferramentas que testamos, algumas que não eram tão boas, mas principalmente o que a galera hoje do Club e do Uplevel estão usando e também o que o pessoal que faz Cash Call, faz YouTube Automation na gringa também estão usando aí para criar os seus canais, tá? Então isso aqui é meio que um compilado das melhores ferramentas, do mais usado. Provavelmente deve ter uma melhor ou aquela bem específica que poderia salvar a vida de todo mundo, mas aqui eu tô pegando meio que de um contexto geral do que realmente dá resultado, beleza? Separei o nosso material aqui então em 3 pequenas etapas, vai ser também bem breve esse bônus, tá? A importância das ferramentas, cuidados ao usar muitas ferramentas e ferramentas interessantes aí, né? Então, descrevendo as ferramentas aí que o pessoal usa, que a gente usa também, e comentando um pouquinho. Galera, não vou abrir aqui cada site, não vou mostrar cada feature de cada ferramenta, preço, porque senão ficaria muito longo. E aqui o foco é falar um pouquinho de cada uma, vocês, dependendo do interesse, pesquisem, tá tudo certo, beleza? É só realmente para jogar na mesa o que a gente já tem aí em mãos, que a gente está usando e está gostando bastante. Vamos lá então, primeiramente, a importância de ferramentas, tá? Ferramentas facilitam o trabalho, otimizam o tempo, evitam o estresse e também a questão aí dos primeiros passos. Quem está começando é muito importante que tenha essas ferramentas em mão, tá, galera? Então a gente vai trazer aqui também não só o melhor assim para performar, para ter o melhor vídeo, mas também para facilitar o trabalho no início. Então, organizar conteúdo, a questão ali também da narração, que eu vejo que é uma das maiores dores de todo mundo que está começando. Então, tem o TTS, né, que é o Text for Speech, Text to Speech, que é um robô que simula uma narração que não é o recomendado para um canal de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, mas facilita o primeiro passo, né? Então, falando um pouco de ferramentas, né, galera? As ferramentas aí, elas foram criadas na época lá dos homens das cavernas. Então, cara, o martelinho, né, o porretinho para caçar lá o javali, para comer, para se alimentar, para sobreviver. Então, sempre foram muito úteis. E aqui no YouTube também não vai ser diferente, né? Então, é muito difícil que a gente crie grandes coisas sem as ferramentas certas. Eu, por muito tempo, como vocês sabem a minha história aí, eu comecei meio que cru no YouTube, era só o Camtasia na época editando vídeo e me virando, não usava muitas outras coisas. E hoje que a gente tem um processo um pouco mais robusto, que a gente tem muito mais experiência, a gente vê que cada ferramenta aplicada aí da melhor forma ajuda muito a nossa vida. Mas a gente tem que ter cuidado também a respeito de qual ferramenta que a gente pega aí, que a gente traz para a nossa operação. Né? Então, só batendo aqui. Facilita o trabalho, otimiza tempo para a gente monetizar canal mais rápido, para trabalhar menos, para ter mais liberdade, para também não saturar nossos colaboradores e também aí otimizar essa questão de tempo e operação, né? Então é muito importante. E o mais legal é essa questão de evitar estresse, galera. Porque às vezes tu tá passando muito tempo fazendo uma coisa que uma ferramentinha ali gratuita ou daqui a pouco pagando R$ 30 por mês facilitaria muito a tua vida. Então, mais ou menos essa é a importância das ferramentas aqui, tá? O básico, assim só para dar uma introduzida aqui no nosso conteúdo. Agora, a gente entendeu que é importante, mas também trazendo aqui, né, do outro lado, porque tudo tem os seus opostos, né? O extremo é muito bom, a ferramenta é a melhor coisa, mas também tem que tomar uns cuidados aí, então temos que ver esse balanço, tá? E quais que são os cuidados na hora de eu falar assim para vocês usarem e abusarem de ferramentas, são esses pontos, tá? É muito importante que todo mundo aprenda os princípios do YouTube, não tentem deixar na mão de ferramenta a criação de vídeo de vocês, cópia automática. Eu não sou muito a favor disso, porque daqui a pouco tu vai clicar um botão e vai fazer um vídeo automático, aí tu vai clicar um botão e vai fazer um monte de roteiro automático, tu vai clicar um botão, ele vai agendar tudo no YouTube com palavra-chave, tudo certinho. Eu recomendaria tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco tu vai ser só um apertador de botão, isso pode dar certo, mas e se o algoritmo mudar lá na frente e tu não aprendeu os princípios, tá? Então é importante usar uma ferramenta como algum utensílio e não deixar a ferramenta guiar o nosso caminho, né? Então, brisando aqui, sei lá, imagine aqueles filmes que os robôs dominam o mundo, tá ligado? Por que o robô domina o mundo naquele filme que os robôs dominam o mundo e escravizam os humanos, tá? Porque o ser humano achou que o robô ia fazer tudo.
Tipo, vamos fazer um robô tão foda que a gente não precisa mais fazer nada. Mas, na verdade, o robô, sendo uma ferramenta, é a mesma coisa que a gente está usando hoje no dia a dia. Por exemplo, o celular também é uma ferramenta. Mas se a gente deixar o celular daqui a pouco tomar conta de nossa vida, é um perigo, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês com essa metáfora, com essa historinha, trazendo para nossa realidade do YouTube, não deixem as ferramentas tomarem conta de tudo, tá? Algumas pessoas cedem para isso por atalho, por querer fazer mais rápido, mais fácil, mas nem sempre o mais fácil, o mais rápido é o melhor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Dependendo muito de ferramentas, se elas pararem de funcionar, você não vai saber o que fazer, né? Então essa questão de Cássio, eu já fiz R$ 1 milhão com um robozinho de copy que eu clicava um botão, vinha a headline para mim, vinha a descrição para mim. Meu Deus, agora o robozinho não funciona, o que que eu faço? Eu nunca estudei copy. Então é mais ou menos essa armadilha. E aquilo, né, galera? Eu já tô um pouquinho de tempo aí no digital, não sou um macaco velho ainda, não tô há 10, 15 anos para ver tudo acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza, a galera que sempre abraça o fácil, quero fazer o fácil, as ferramentas fáceis, tudo no automático, mas o cara não sabe nem botar a mão e não entendeu nem de gestão ainda, não sabe otimizar seu tempo, não entendeu de processo, não entendeu de ferramentas, não faz uma engenharia de produção básica ali e o cara não está pronto ainda para essa fase da automação, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá, galera? E para concluir então aqui o raciocínio, a tecnologia ajuda muito, mas os melhores ainda utilizam muitos processos naturais. Então a gente vai pegar aí o MrBeast, o Dare Weaves, cara, toda a galera aí que entende que são os Master Blaster gurus de YouTube hoje do mundo, que estão num nível muito difícil de alcançar, a galera nem usa tanto ferramenta, entendeu? A galera muito mais ali, tipo, de entender os princípios, de praticar muito, ter muito resultado, e no final, daqui a pouco, a gestão é muito básica, né, galera? Então, eu também conheço alguns youtubers aí, top 10 do Brasil, que a galera usa um Trello e um Google Drive, entendeu? Então não tem muito assim o que complementando, tipo, tenta imaginar que uma empresa muito vencedora não é uma empresa com 20 ferramentas, tá? Tem que desconstruir esse padrão. Uma empresa extremamente vencedora é uma que usa bem umas 6 ou 7, entendeu? Ou daqui a pouco duas muito boas para cada setor. Então, para organizar conteúdo, usa Drive e usa Trello. Pronto, não usa muito mais coisa. Quanto mais ferramenta para a mesma coisa, significa mais falta de foco do que realmente otimizar tempo, otimizar ali a gestão, tá? Então, só tomar esses cuidados aí, tentem não bitolar muito com ferramentas, usem aí com cautela, tá? Então, galera, vamos lá para as ferramentas interessantes. Eu separei aqui por setores. Vai ser uma mistura aqui de comentários de experiência, de uso nosso, uso dos alunos. Vamos ver o que sai aqui. Primeiramente, então, eu acho que a ferramenta que vai mais ajudar os iniciantes é o TTS, tá? Que é o Text to Speech, que são robôs de narração. Se vocês já viram algum material antigo meu, eu era um pouco hater de robô na época, porque tinha um robôzinho muito ruim, que era muito popular, chamado Bala Boca. Era ridículo, tá? A voz era muito feia, eu sempre achei coisa de preguiçoso. Mas agora, com a tecnologia atual, 2022, tem alguns robôs aí com vozes tão naturais que até seria melhor realmente tu falar com a tua voz, mas eu já vi feedbacks de alunos aí falando, por exemplo, Cássio, hoje para mim é difícil narrar porque dá muito barulho aqui em casa, eu moro com outras pessoas, no meu quarto tem um colega de quarto que fica um pouco atrapalhado, eu não tenho um microfone muito bom, então às vezes a narração, que tranquilamente é uma coisa que não precisa ter aquela melhor qualidade do mundo, mas ela, de certa forma, é importante e ao mesmo tempo dá para simplificar. Hoje tem formas da gente otimizar o tempo de quem está começando com ferramentas muito boas e trazer uma qualidade maneira, né? Então, TTS é o nome técnico desses robozinhos de voz. Então, eu vou recomendar 3 aqui. Eu já deixo avisado que eu não uso robô, tá? Desde o início eu sempre usei a minha voz, os meus vídeos, depois eu fui contratando um estagiário, depois passando para um narrador. A gente nunca testou simplesmente por... É aquilo que eu gosto de falar, né, galera? Eu acho que o YouTube é um jogo. Eu gosto de comparar o YouTube com o xadrez e eu vejo que cada jogador de xadrez tem a sua forma de jogar. Na minha forma de jogar o YouTube eu não gosto muito de robôs, tá? Mas tem uma galera aí na comunidade, cara, usando e monetizando tranquilamente, sem dar tanto problema. Principalmente o Azuri, tá? Vou até grifar aqui para dar um destaque. E, cara, eu já confundi muito, eu já achei que eram narradores extremamente bons, na verdade era robô, então hoje eu tiro o chapéu
e as ferramentas que eu recomendo, que são recomendações de alunos que me ensinaram, que eu dei uma olhada, eu aprovei, eu gostei, e a galera tem um resultado absurdo também. Microsoft Azure, Speechelo e Google Cloud, tá? Então, existem várias outras, eu dei uma pesquisada aqui, mas de vivência nossa, do que a galera fala no grupo, eu recomendo muito essas aqui, tá? Agora, algumas ferramentas mais completas, e quando eu digo completas, são análises, são testes AB, são recomendações, então como se fosse um sistema de gestão geral assim de YouTube. Eu já recomendei lá no Uplevel há muito tempo atrás, eu também recomendei numa live aqui para vocês, numa aula antiga, tá? Agora complementando aqui, já atualizado, VidAQ, Social Blade e TubBuddy, para mim todo youtuber tem que usar essas 3 ferramentas aqui, tá? São muito completas, tem coisa muito importante nessas ferramentas, e inclusive um membro do Uplevel ontem ele me deu um detalhe bem legal sobre a ferramenta da TubBuddy, que eu não tinha aprofundado ainda, tá? Porque a gente usa o mesmo princípio de uma forma um pouco mais manual, que é teste de thumb, teste AB de thumb. Ele me mostrou aí um case dele, tá? De vídeo que estava travado em 100 mil views, trocou a thumb e foi para 600 mil, bem rápido. Então, eu nunca tinha testado, eu já sabia que existia, mas por muita coisa, falta de foco também eu não testei. Então, para vocês verem que essas ferramentas são muito importantes, cada vez mais aí trazendo atualizações para facilitar a nossa vida. Eu confesso que eu estava usando só o vídeo aqui um pouquinho, o Social Blade para fazer algumas análises. Eu estava um pouco ausente dessas ferramentas, mas agora eu vejo que é importante cada vez mais estar estudando, estar por dentro, e é isso aí. Recomendo todo mundo baixar e dar uma fuçada no vídeo aqui, no Social Blade e no TubBuddy. De criação, vamos passar aqui para 4 ferramentas básicas, tá? Além dessas aqui, também tem o Camtasia, que eu comecei editando com Camtasia, tem edição de vídeo, Sony Vegas, então tem várias opções, tá, galera? Inclusive tem o Vidinami, que é uma ferramenta aí de criação automática de vídeos, mas aqui eu peguei só as principais, tá? Só aquele supra-sumo do que realmente vai te ajudar e vai simplificar a tua vida. Então o Canva, né, para edição de vídeo e imagem, gratuito, é a melhor ferramenta hoje indiscutível da internet. Mentira, tá? Agora eu vou ter que fazer uma corretiva, eu vou ter que colocar aqui o Figma junto, tá? Porque a nossa designer, ela trouxe o Figma, estava batendo muito isso com a gente aqui esses dias, e o Figma é uma versão melhorada do Canva, ela usa, eu não uso, eu não entendo nada, mas pelo que eu vi, realmente uma ferramenta bem promissora, tá? A galera ali da mentoria, da consultoria não usa muito, eu nunca vejo usando. O Canva é o mais normal, mas o Figma seria uma ferramenta meio que melhorada, assim, uma versão melhorada do Canva, tá? Então, já deixo aqui para vocês darem uma olhada e explorarem. Os pacotes da Adobe, né? Então, o Premiere, aquele do Adobe que faz as animações mais em motion. Eu esqueci o nome, cara. Putz, às vezes é tanta ferramenta que eu esqueço, mas aquela bem basicona, é o Premiere e o outro. Vocês vão saber qual que é. É meio que um complemento. Todo editor de vídeo bom geralmente mexe com essas duas, né? Aí o OBS Studio, que é a ferramenta que eu estou usando para gravar essa aula, inclusive. Se vocês precisarem gravar tela, se precisarem gravar daqui a pouco, cara, algum material mostrando ferramenta, então, no geral, o OBS também é muito bom para muitas outras coisas, tá? Para lives, para streams, tá? Então o OBS é vencedor, tá, galera? Recomendo muito aí uma ferramenta usada em vários nichos, os gamers usam muito, então OBS recomendadíssima. E o Audacity é uma ferramenta para edição de áudio, tá? Então a gente colocou aqui o Canva já como uma mistura de imagem e vídeo, o Figma a mesma coisa, o Adobe também, né? Então o Premiere, cara, essa ferramenta deu branco agora, gurizada. Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui, eu vou cortar só para lembrar da ferramenta, só para não deixar vocês em branco. Galera, usei minha colinha aqui, tá? Tive que recorrer. Tava falando do After Effects, tá? Então o Premiere, geralmente é o mais usado, o After Effects. E tem várias outras ferramentas aqui do Adobe. Sendo bem sincero, eu não conheço, porque geralmente a gente delega aí para os editores, né? Então é bem tranquilo. E tá tudo certo também não conhecer todas. Mas é isso. Então, geralmente os pacotes da Adobe eu estava referindo aqui ao Premiere e o After Effects, tá? Que são os mais populares. E para concluir aqui o Audacity, que é uma ferramenta de edição de áudio. Se vocês precisarem cortar áudio, baixar alguma música do YouTube e dar uma refinadinha, aumentar o pitch, dar uma mexidinha de leve, eu acho que o Audacity é uma ferramenta bem boa e bem simples, tá? Eu não considero tão completa. Se tu quer mexer em áudio num nível bem avançado, as próprias ferramentas da Adobe também conseguem fazer isso. E eu vou recomendar, né? Já como eu também sou produtor musical, coisa que pouca gente sabia, né? Eu produzo música aí. Eu recomendo também o Ableton,
eu recomendo o Logic. Eu acho que é isso, tá, galera? Também tem Fruit Loops, mas é mais pra música, mas pra edição de vídeo, tratamento de áudio, Ableton e Logic eu acho muito bons, tá? Dá pra fazer tudo, aí vocês conseguem mexer aí em trilha e fazer algumas combinações bem massas pra aplicar no vídeo de vocês. Mas na minha visão, tá, pra edição de vídeo, coisa mais avançada, usando só o Premiere ali ou só o Sony Vegas também já dá muito boa, tá? Alguns utilitários aqui, coisas um pouco aleatórias que eu vejo que a galera usa muito e a gente também usa aqui para dar uma complementada, tá? O Thumbnail Save, ele é um site onde tu copia o link de um vídeo, tu cola e tu baixa a thumb no automático. A gente usa isso até hoje, é extremamente bom. E a gente também não imagina não usando mais isso, tá? Então, para designer é extremamente importante o Thumbnail Save. Ele é muito fácil, muito tranquilo de usar. O Fiverr é uma plataforma, né, de contratação de serviços, mas aqui, em específico, não para contratar, para montar equipe. O Fiverr também é muito bom para comprar algumas imagens, comprar músicas, comprar alguns pacotes, mockups importantes para fazer edição de vídeo. Então, tudo aquilo que tu vê que tu tá em falta assim na tua edição de vídeo, tipo, cara, eu precisaria daqui a pouco de um robozinho falando, de um fantochezinho se mexendo para dar uma dinâmica, eu precisaria de alguém que desenhasse um logo para mim, tipo, qualquer coisa que tu pensar, tem alguém no Fiverr fazendo, então é muito louco. O Fiverr é meio que um marketplace de tudo. É muito massa. Tudo que vocês precisarem, pesquisem no Fiverr que vai ter alguém lá facilitando a vida de vocês. É muito massa, tá? O Bitly, né, é uma ferramenta de encurtador de links para vocês saberem. É uma inteligência assim de link, né? Para quantas pessoas estão clicando nos vídeos de vocês, nos anúncios e tal. Então é uma organização de links ali. Recomendo, dê uma explorada lá. Eu uso desde que eu comecei. Desde 2018 eu uso essa ferramenta, até hoje eu não troquei. Eu acho que ela e o Canva são as mais antigas que estão comigo e eu gosto muito até hoje. O Grammarly é uma ferramenta para corrigir problemas ortográficos, para botar em roteiro, para botar na descrição daqui a pouco. Se tu tá fazendo um roteiro bem rapidinho ali, transcrevendo, modelando alguma referência e tu errou alguma coisa, põe no Grammarly que ele ajeita tudo para ti, tá? O YouTube MP4 Download não é uma ferramenta em si, mas se você colocar YouTube MP4 Download no Google, vai aparecer vários sites para tu baixar vídeo, simplesmente. Se tu quer entrar num vídeo e baixar um vídeo com uma qualidade boa, simplesmente põe YouTube MP4 Download, vai aparecer várias ferramentas, tu copia o link, cola, escolhe lá a qualidade e ele vai baixar tranquilo para ti. E também serve para MP3, tá? Se tu quer baixar só um áudio, só alguma música, só alguma trilha, alguma coisa assim, também põe a MP3, YouTube MP3 Download, que também vai dar muito certo, tá? E uma outra sugestão a partir disso é, se tu precisar baixar vídeos do Instagram ou do TikTok ou do Facebook em qualquer rede, tá? Então, ponha rede social, vídeo download. Então, Facebook, vídeo download, Instagram, vídeo download, Instagram, foto download. Então, tudo que vocês precisarem, usem essa combinação de nome da rede, o que vocês querem baixar e download, que também vai facilitar muito a vida de vocês. É uma dica bem simples, mas provavelmente a galera aí, nem todo mundo vai conhecer. Agora aqui uns bancos de vídeos, né? Então, vídeos para a gente usar na nossa criação de vídeos. Em 2022, as mais recomendadas são essas, e eu vou dar aqui um destaque para o Envato, que é a ferramenta que a gente usa, sempre recomenda, é a mais legal, mais organizada aí, e eu recomendo para todo mundo, sempre, tá? Mas também tem a Pexels, que é uma gratuita bem conhecida, tem a Envato, tem a Shutterstock, que é a mais famosa, e também tem a Pixabay. Explicando aqui um pouquinho, eu acho que a Pexels ela é a mais simplesinha, tá? A Pixabay tem muito mais coisa, eu gosto mais dela que a Pexels. A Envato apaga é o melhor do mundo para mim, tá? Eu gosto demais. E a Shutterstock é a mais antiga, assim, eu não gosto tanto, não sei se é por causa assim de... Não sei se eu também explorei tanto a Shutterstock, mas eu gosto muito da Envato, então a gente sempre recomenda Envato para banco de vídeo, tá, galera? E para concluir aqui, tá, algumas ferramentas de gestão, inclusive eu cometi um erro aqui um pouco bobo, de eu não botar o Drive, tá, porque... Botar o WhatsApp também, que o WhatsApp, querendo ou não, é uma ferramenta de gestão, porque é algo tão comum no meu dia a dia, eu uso para tudo o Drive que eu às vezes até esqueço que é ferramenta também de trabalho. Mas vamos lá. Gestão, galera. Hoje, para organizar a equipe, o Discord também é uma ferramenta muito boa, tá? A gente descobriu recentemente. Antes a gente usava o Slack, que é essa ferramenta aqui. E agora a gente começou a usar o Discord. Então, o Slack, acho que
Cara, uma ferramenta boa também, mais corporativa, mas hoje o Discord é muito mais completo. Tanto para comunidade, quanto para juntar os amigos para jogar, quanto para trabalho. Eu acho que o Discord é o futuro, por isso que a gente botou o clube aqui no Discord também. Estamos gostando muito aí do que tá rolando no Discord. Enfim, cara, também é uma grande ferramenta de gestão, só que tem que saber usar bem, tá? O Slack também é uma ferramenta de comunicação aí de time, para não ficar falando só no WhatsApp com a galera, fica meio bagunçado também, dependendo do tamanho do time de vocês. Então, usem ou Slack ou Discord, tá? Para organização de conteúdo, de projetos, né? Aquela organização mais, eu acho que é Kanban que se chama, né? Que são as coluninhas. Me corrijam se estiver errado, tá? O meu foco lá na empresa não é tanto Scrum, não é tanto Kanban, não é tanta gestão. Eu sou mais a parte de criação em si, tá? Mas os meninos lá da equipe, eles dão sempre uma atenção muito forte para isso, para otimizar nossos processos, tá? Então, o Asana ou o Trello são os recomendados. Não precisa dos dois. Eu acho que tendo um deles só vocês estão bem servidos. O Notion também é uma ferramenta, cara, extremamente completa. Eu estou estudando agora mais também. Eu não usava tanto, mas, meu, dá para tu organizar a tua vida inteira, todo o teu lado pessoal, profissional, estudos, tudo no Notion. Se tu quiser criar uma empresa multimilionária no Notion, se tu for muito bom, consegue. Então eu também recomendo demais, tá? O Google Agenda, então, cara, hoje eu digo que não dá mais para fazer nada em 2022, ainda mais com esse monte de estímulo que tem vindo do TikTok, do YouTube, da internet, de overdose de informação. Não tem mais como viver sem uma agenda, tá, galera? Usem o Google Agenda, eu acho ela muito completa. Ou comprem uma agenda manual para vocês, tá? Eu uso sempre os dois, então eu tenho a minha agenda bem completa, o meu dia inteiro tá numa agenda, tá? E eu também uso aqui sempre uns papéis, então eu gosto de desenhar muito, eu tenho, cara, um monte de papel jogado na mesa, eu tenho papel folha 4 aqui também para insights, para cada reunião eu vou anotando, eu sempre gosto de revisar, mas eu também gosto de ter essa sincronia de Google Agenda bem completo e papel aqui também com algumas atividades, para eu nunca errar em nada que eu estou fazendo. Então, basicamente, na minha rotina eu não erro, porque eu sou extremamente chato com a minha rotina, com os meus blocos de trabalho, de gravação, de responder cliente, de criar material, de consultoria, de desenvolver equipe. Então, a agenda é muito importante, tá? O Drive também, eu gosto muito do Drive, galera, como assim uma ferramenta de cloud, tá? Existem outras, por exemplo, a Dropbox, tem, deixa eu pensar aqui, aquela do Outlook, tá? Mas eu gosto muito do Drive em si, porque ele já é muito integrado com a Google, né? Então a Google em si, o Google Suite, ele é muito bom para negócios. Então o e-mail da Google, a agenda, o Notes, tudo que é da Google é importante assim na nossa empresa. E então a gente sempre centraliza tudo em Gmail, tá? Então o Drive é integrado com isso. O Dropbox a gente não conhece muito. O Outlook eu detesto, eu acho muito feio, muito ruim. E seria uma outra ferramenta muito distante, sendo que a gente já usa o Google. Então o Drive para mim, cara, eu nunca reclamei de nada da Google. Eu gosto demais de tudo que a Google faz, né? Então recomendo aí o Drive. Mas é importante também para subir os materiais, subir vídeos, organizar a equipe, os documentos da empresa de vocês. Até uma dica principal, uma dica complementar, muito importante, galera. Hoje aqui, eu não sei se vocês fazem isso, mas é uma coisa que eu percebi que eu fui fazendo ao longo do tempo, tá? Eu sempre usei o notebook para guardar várias coisas pessoais, assim. Então, ter um monte de ferramenta, ter vários programas, aquele desktop meio assim de adolescente gamer, eu tinha um monte de programa, tá? Hoje eu fui vendo, cara, que o meu desktop é só o Chrome, um outro programa, por exemplo, o Zoom, que eu faço bastante reunião, o OBS, que eu estou usando aqui para gravar, e algumas fotos, assim, alguns documentos mais acessíveis e uma pasta de documentos pessoais. Então, cara, documentos assim jurídicos importantes da minha empresa, então coisas assim que eu não ponho em qualquer lugar para qualquer pessoa ver, tá? Então, hoje o meu desktop tem umas 4 ou 5 coisas e tudo eu ponho no meu Drive, tá? Então, meu Drive tem minha vida inteira, ele é bem protegido também. Então, eu acho que Drive hoje para organizar seria um novo desktop e tu não depende muito daqui a pouco do teu computador, deu um problema, tu perder tudo. Então, o Drive também é um backup, tá? Então, abusem do Drive agora, porque o Drive para mim é o presente e já é o futuro e eu acho que é isso, tá? É muito mais organizado que usar no próprio computador em si, na minha opinião. E também o WhatsApp, né, galera? O WhatsApp ele é uma ferramenta assim de trabalho. Cara, eu raramente uso o WhatsApp para algo pessoal,
né? Então, eu tenho ali o meu número business, que eu tenho todos os clientes categorizados, eu tenho nossos grupos de trabalho também, eu uso ali para fazer o networking, eu falo com alguns poucos amigos, mas o WhatsApp hoje para mim é uma ferramenta de trabalho e eu organizo, eu separo em blocos assim, como se fosse trabalho, como se fossem prioridades. Então, não tem aquela questão, por exemplo, de mas o Cassiano visualizou, não respondeu, né? Que geralmente a gente usa mais no nosso âmbito pessoal. Então, eu uso bem pensado em business e eu vejo que a galera que eu conheço, assim, que tem empresa maior, que já tem muito colaborador, que já tem muito projeto, é normal que a galera realmente não priorize tanto o WhatsApp, que demore para responder. Então, na minha visão, o WhatsApp é o novo e-mail, tá? Não é uma ferramenta, não é um SMS, é realmente um novo e-mail para organizar as pendências, organizar ali as demandas e é isso. Então é isso, galera. São as ferramentas aí que eu estou usando hoje em dia, que eu vejo que a galera está usando, pensando nessa esfera de YouTube de conteúdo, tá? Bom, galera, então essas foram algumas ferramentas interessantes que separamos aí, pensando em vocês, né? Algumas mais simples, algumas um pouco mais avançadas, mas nada muito fora do comum e nada que vá mais te atrapalhar do que simplificar. Tá? Então foram pensadas baseadas na nossa experiência, em tudo que a gente já usou, no que a gente continua usando, nas novas novidades e também no que os nossos membros, tanto do clube quanto do Up-Level, também estão usando e a gente fez esse compilado para juntar para vocês. É um complemento da aula de ferramentas, tem algumas coisas a mais, mas eu vejo que é isso aí. Beleza, galera? Façam bom uso, revejam a aula se precisar recordar alguma coisa, entrem no site de cada ferramenta, leiam bastante, assistam tutoriais no YouTube, às vezes 1 ou 2 vídeos de cada ferramenta ali que vocês assistem, já dá para entender de tudo da ferramenta e dá para explorar ao máximo, e explorando ao máximo, os resultados também já estão em outro nível. Beleza, galera? Tamo junto, até uma próxima aula.